Se você é homem, deve saber que cada vez mais você é pressionado e impelido a não amar ninguém, a não amar a nada, a não amar nem a si mesmo. E sabe que isso te castra todos os dias, isso te enfraquece, isso te torna uma pessoa pior, porque te torna uma pessoa débil e fragilizada e te torna uma pessoa simplesmente egoísta, que é incapaz de olhar para o próximo e também, por que não, a si mesmo, né? Vamos falar um pouco sobre isso, sobre como os sentimentos eles são algo que parecem estar marginalizados dentro da esfera masculina, né? E como te fazem parecer mais homem o fato de você ser uma pessoa simplesmente fria e calculista, né? Vamos então trabalhar em cima desse tema, porque já há alguns anos eu venho percebendo, né, como isso é necessário para a formação do ser humano em geral, falando especificamente do homem nesse sentido de poder expressar os seus sentimentos. Isso não é um segredo, né, para os grandes educadores, né? Quem estuda a história da educação, quem estuda a história da paideia e até a história medieval em relação a isso, vai perceber que muitos dos mitos, muito do desenvolvimento da linguagem é em torno de uma concepção e do entendimento das paixões humanas, daquilo que nós sofremos, né? Paixões no sentido de sofrimento, né? E também no sentido do sentimento em que é algo mais ativo, algo mais que entregamos, né? Ou seja, não se trata apenas de eu sofro e isso dói e isso me faz sentir certo receio de agir. Não, se trata também de, além de entender essa dor, poder apaziguá-la, né? Um dos grandes ensinamentos que a gente aprende na filosofia e no entendimento do nosso mundo emocional é que o amor, ele só se... a ferida do amor, a ferida emocional, ela só se cura quando nós oferecemos amor. Nós só nos sentimos amados quando nós podemos amar. Então, se por alguma razão você não sente o desejo, né, ou a capacidade de amar o próximo, de ter esse sentimento de benevolência, de poder entregar o melhor que você tem para os demais, né, você também não tem essa capacidade de sentir isso dentro, né, você não vai se sentir como que retribuído por essa energia, né? Então você acaba se fragilizando, porque uma vez que você não se ama, você não se constrói, você não busca o que é melhor para você. O amor é a grande força construtora, né, do universo, em todos os sentidos, e o mais claro deles é, claro, o sexual, né, onde um homem encontra uma mulher e gera uma vida, né? Esse é o sentido mais claro de construção no amor. Porém, vamos construindo toda a nossa vida em cima disso. É um sonho que nós temos, uma carreira que nós desejamos, uma obra voluntária a qual nós nos entregamos. Tudo isso é o amor. O amor é o construtor universal. É onde nós dedicamos nossas horas, nossos dias e nosso tempo, né? No entanto, nos fazem parecer que o frio e calculista, aquele que é mais edgy, né, que tem um posicionamento mais afastado, né, dos seus sentimentos, ele é sempre um bobão, um retardado, um fragilizado, um infantil, e isso não é verdade. E aqui há algumas considerações a se fazer, né? Uma pessoa não ama ou não tem sentimentos saudáveis, né, para que fique claro. Vamos falar sobre os sentimentos aqui no final do vídeo. Ela não tem ela não ama se ela simplesmente tem um posicionamento ante a vida fragilizado, né, que chora ante as circunstâncias, que quer ser amado o tempo todo, né, que quer atenção, né? Não é disso que eu estou falando. Se é uma pessoa emocionalmente instável, que é totalmente descontrolada, egoísta, infantilizada, né? Isso não é ser uma pessoa que ama, um homem que ama, o que seja. Isso é simplesmente uma pessoa que não teve uma educação sentimental qualificada, tá? Então, o amor ele se ganha ao se dar, ao oferecer.
é algo que nos constrói quando podemos, a partir da nossa interioridade, da nossa autenticidade, olhar para fora e perceber onde eu posso aportar, onde eu posso oferecer, em que eu posso contribuir para que isso se torne algo melhor. Esse elemento de para fora pode ser até a minha própria vida, né? Nossa vida, ela é um aspecto que está à parte de nós mesmos, da nossa identidade, do eu. E justamente por isso que a coisa se constrói dessa maneira. Se a gente não oferece o amor, a gente nem mesmo é capaz de se construir, de se amar. E aí vamos entrar agora em como isso vai contra o imaginário simbólico tradicional de todas as culturas possíveis existentes, né, na face da Terra. Mas antes disso, peço que deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Aqui na Revista Polis nós trabalhamos sempre essa perspectiva da identidade, da autenticidade, da construção de uma rotina para uma vida com sentido, tá? Então, um exemplo, acho que o mais primoroso seria o de Enéas, como esse herói que é amoroso em sua própria concepção, né? Como assim? Para quem não sabe, Enéas ele é um herói que vem de Troia, ele vem fugido de Troia por uma missão, né? Isso já começa por aí, né? Porque como um guerreiro, né, nessas histórias antigas, há sempre a honra do guerreiro, onde o guerreiro é preferível que morra em combate do que fugir, do que fuja, né? Então ele foge contrariado, ele foge por ordem de sua mãe, que é Vênus, ele é filho de uma deusa, que é a deusa do amor, né? Então o amor já está em sua concepção e na sua própria condição de ação, né? Então, como ele vai seguir esse mandamento da sua mãe, ele vai seguir essa ordem de sua mãe, ele tem que deixar de lado o seu amor próprio, entre muitas aspas, né? Que na verdade é um orgulho, seu orgulho ferido de fugir, para poder seguir essa missão. Enéas faz isso, né? Há uma série de percalços pelo caminho, né? A esposa dele morre antes dele sair da cidade de Troia, né? Após alguns anos ele encontra a rainha de Cartago, Dido, e eles se relacionam, etc. Há mais uma vez o amor aí presente, né? Um amor num sentido mais trágico, num aspecto mais enamoramento, né? Porque o desvia de certa forma do seu caminho, mas no fim das contas o principal a ser é que Enéas é uma potência, uma força do guerreiro que é capaz de trabalhar por dois aspectos principais, né? Ele é sempre chamado de o pio Enéas, né? Ou seja, o piedoso. E também ele é o guerreiro que ele é pai, né? Ele tem o aspecto de pai, já que ele tem o seu filho Ascânio, e também ele carrega o seu próprio pai, né? Nas histórias, representando essa tradição, né? Ou seja, ele quando Enéas vai se lançar a essa busca, ele vai de posse da tradição, ou seja, carregando o seu pai, esse senhor que vai saber dos segredos de como se fundar uma cidade apropriadamente. E ele leva toda a tradição cultural de Troia, com também os chamados deuses dos lares e penates, né? Lares, penates, e aí se consagra a uma lareira, né? Esses senhores, então esse costume, né, de ter uma lareira em toda a casa romana, ele muito provavelmente vem dessa tradição antiga troiana. E justamente Enéas é pai, né, porque ele tem esse aspecto protetor, né, de proteger aqueles que são mais fracos, aqueles que não podem se proteger por eles mesmos, né, se defender. E também ele é pio, ele é piedoso, né, uma vez que em alguns momentos ele tem essa capacidade de perdoar os seus inimigos. Porém, o aspecto da piedade está relacionado com um outro aspecto muito importante, porque na palavra original, piedade está relacionada com o culto e o respeito aos deuses, né? Então, Enéas ele tem um coração religioso, uma força religiosa em sua própria postura, né? Então, para o homem romano, o Enéas ele é esse elemento
de primazia, né? O modelo perfeito do homem, né? E então ele carrega esses três aspectos, né? O aspecto sagrado, que é o respeito às tradições, né? E o aspecto do pai, que protege o novo, né? E o aspecto piedoso nesse outro sentido de ser generoso, né? De ter uma capacidade de ser pedagógico, né? Então você derrota o seu inimigo, mas você não trucida, você não o destrói, você não o esmaga, você dá a capacidade dele se reerguer, dele se reconstituir, dele ser dele aprender mesmo, é isso, né? Um erro não justifica uma vida inteira, né? Por um erro você não vai perder uma vida inteira. Então há como se restituir algumas coisas. Não tudo, mas há como se restituir algumas coisas. Então há esse aspecto pedagógico também. Lembra também um pouco, né? Os animes, eles têm muito essa ideia, né? O principal, quando ele vence o seu oponente, muito provavelmente aquele oponente ele vai se juntar à sua causa. Porque é um aspecto, né, de potência, né, de capacidade de agregar a todos, né? Não há um ressentimento, não há uma amargura, né? Não há um desejo de vingança, né? Percebe que essas histórias, tem muito aqui no Nordeste, essas histórias de vingança, as histórias de cordéis que acabam em morte, né? E justamente a vingança, principalmente nesse aspecto masculino, né? Mas para isso, principalmente nesse aspecto masculino, ele tem um lançar-se à destruição total, né? O homem sempre acaba destruindo tudo e morrendo junto, né? E, enfim, claro que há outros elementos aí também, principalmente relacionados ao mundo feminino, né? Em certos mitos isso é mostrado, né? Como Medeia, etc. Não vem ao caso aqui, mas entendam que desde a antiguidade, eu só dei um exemplo aqui, foi o exemplo de Enéas, mas a gente pode trazer o próprio Ulisses, que tem uma constituição parecida com o do próprio Enéas, né? Talvez não perfeita, né? Porque por uma série de razões, mas o Enéas ele já vem quase que pronto, né? Vamos dizer assim, mas ainda tem a sua jornada, tem muito o que aprender. A gente pode trazer, acredito que até o próprio Hércules ele vai entrar nisso, então vários heróis que vão constituindo uma ação por amor. E como eles acabam se destruindo totalmente quando eles esquecem disso, eles esquecem dessa potência, né? Inclusive, herói vem de Eros, né? Herói, Eros. Então, e não por um acaso, é mais comum que os homens sejam retratados nessa condição de herói, né? Justamente é como se a antiguidade, né, estivesse nos falando assim o seguinte, né? Olha, o homem, você tem sua força física, né? Você tem até uma inteligência que é capaz de dominar uma série de aspectos da natureza, mas sem o amor você vai se lascar rapidinho, né? Você não vai por um bom caminho. Então lembre-se disso, não menospreze os amigos, não menospreze a família, não menospreze os seus subordinados, né? Seja uma pessoa inteira, íntegra, né? Então essa lição parece que a gente esquece nos dias de hoje, né? E tem aquele velho estigma sobre os homens hoje, né? Ou seja, homem não chora e homem não né, deve ser frio e calculista, deve ser uma pessoa racional, etc, etc. Hoje isso tem sido quebrado, mas sendo quebrado de uma forma errada, de uma forma ineficaz, porque a quebra desse estigma, dessa frieza, vem ao custo de uma fragilização, né? Ou seja, é muito curioso, isso é muito engraçado, na verdade, porque aí, já você não chora, é frio e calculista, aí como é que vamos resolver isso? Vamos chorar por tudo e não vamos ter coragem para nada, não vamos lançar nada, não vamos fazer absolutamente nada que seja perigoso, né? Porque eu tenho medo das coisas, eu tenho medo de me machucar, né? O mundo é cruel e hostil. Sim, o mundo é cruel e hostil e por isso precisamos dessa força e dessa frieza em alguma medida. Mas se nós formos usar isso para
todos os problemas que nos aparecem, todas as questões que nos acometem, vamos nos convertendo lentamente em alguém insensível, dessensibilizado, né? Como são representados muitas vezes nos filmes, né? O Darth Vader, Star Wars, que vai trazer esse aspecto, né, do homem que vai se dessensibilizando e se transforma no homem-máquina, amplamente poderoso, amplamente capaz de conquistar várias coisas, mas altamente infeliz, altamente destrutivo em seu caminho, em sua trajetória. Então, isso é totalmente contrário à natureza masculina, que é uma natureza de criação, de projeção, né? Quantas profissões, né, que associamos como de grandeza, assim, né? Quase, para não dizer todas, né, vamos dizer quase todas elas estão associadas à capacidade de criação, de saber como criar soluções novas para as coisas, soluções onde vamos entender o mundo ao nosso redor e aprender a trabalhar com ele, não a destruí-lo, né? Embora isso sempre tenha seus efeitos aqui e ali, mas no geral as tecnologias elas começam com um trabalho com o mundo, né? Ela se tem uma espécie de simbiose e logo depois elas escamam para elementos outros quaisquer. Então esse interesse pelo conhecimento, por saber como criar soluções, por saber como criar beleza, né? Isso é muito próprio, né, vamos assim, da psique masculina, da mentalidade masculina e como ela funciona e como ela rege, né, as suas questões. E um desejo, claro, por ordem, uma ordem que é uma ordem que ele percebe na natureza, uma ordem que ele percebe naquilo que ele entende como um fundamento, né, um mandamento até, certo? Mas não algo que ele vai implantar de forma engessada através de um governo externo a ele mesmo. Percebam como isso é curioso, né? Todas as grandes invenções acabam gerando uma potência de vida maior, né? Ou seja, com a eletricidade, a vida fica mais fácil e, consequentemente, se a vida fica mais fácil, você pode ter mais vida, e eu falo de gente mesmo, né? Sei lá, você teve a revolução, né, sei lá, da geladeira, né, do verde, de tudo que se refere a armazenamento e produção de alimentos. Isso tudo está relacionado com a possibilidade de criarmos mais vida, né? Então há uma expansão de potência, uma expansão de possibilidades, né? E quando a gente olha essas coisas, essas atrocidades que vem acontecendo nos últimos tempos, né? E com o que aconteceu, né, mais recentemente com os grandes conflitos que você tem mundialmente, como isso levou justamente o oposto, né, a anulação, a aniquilação da vida, porque há uma exacerbação do orgulho, uma falta de entendimento de como conduzir esse processo, né? A vida, claro, ela não deve ser a qualquer preço, não deve ser de qualquer maneira, né? Porque os fungos também se reproduzem assim, os vírus também são assim, né? Então se entende que a criação da vida, ela vem sempre, não precedida, mas ela caminha ao lado de uma inteligência, de como isso vai se manter de maneira saudável, né? Sem faltar atividade para ninguém e sem sobrar pessoas, né? Imagina. Hoje eu vivo um problema oposto, mas aqueles países que antes eram como é que fala? Um ápice, né, de desenvolvimento, de criação de vida, de crescimento populacional, hoje já está sofrendo no sentido oposto, né, de déficit populacional. E, enfim, isso tudo se dá por muitos fatores, mas em linhas gerais a gente pode fazer essa leitura. O bom posicionamento, né, da força e da
masculinidade, ele proporciona uma criação de vida, um, uma, uma projeção, né, de uma sociedade onde os valores podem ser mantidos e as pessoas se sentem livres para poder desenvolver as suas aspirações mais profundas, né? Então há essa capacidade de poder fazer com que você tenha esse desenvolvimento, né? As 3 características lá do Enéas: a capacidade de perdoar, né? E com isso você pode fomentar o aprendizado, né? Você tem o respeito às tradições e a proteção. São, vamos dizer assim, as 3 características, né, mais fortes dentro do mundo masculino. E com os respeitos às tradições, se pode dizer sobre a própria questão da religião, mesmo cultura. Tradição se lê a cultura e espiritualidade, por que não? Então, isso é muito, muito forte, tá? Eu não estou falando isso porque eu tirei essas informações da minha cabeça. Não, mas sempre quando se fala de preservação cultural, de preservação de tradições e do convívio, né, da confluência de várias tradições, se fala justamente de preservar valores através da cultura, seja de arte, seja de história e seja de religião, né? E fala justamente de preservar essa espiritualidade, né? Como que esse povo, esse ramo cultural, ele enxerga a visão da vida e da morte e de como devemos viver, que em linhas gerais, dá a esse povo a noção de moral, tá? Tudo isso que eu estou colocando aqui, ele se condensa em um assunto que eu chamo de educação sentimental. É um estudo que eu venho desenvolvendo há alguns anos e que eu tenho aos poucos trazendo alguns entendimentos sobre isso, né? E que eu tenho cada vez mais dado uma forma para isso, para que as pessoas possam tratar essas questões através da arte e superar essas inseguranças, esse medo, essa timidez que tem sido tão comum, tem sido algo tão brutal, né, nos nossos dias, e que nos faz com que nós estejamos o tempo todo perdidos nessa dinâmica de identidade, né? Quem nos dá os valores hoje, quem nos traz os valores? Quem? Né? Quem nos dá uma orientação? Quem nos oferece cultura? Quem? Né? Tudo nós acabamos de ter de fazer por nós mesmos. Então, esse estudo vem para poder fornecer isso, tá? Se você tem interesse nele, deixa um comentário aqui embaixo para eu já saber acerca disso. Eu posso fazer mais vídeos sobre o assunto, tá? E, né, claro, acho que está bom por aqui. Vamos ficar por aqui hoje. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, deixa um comentário sobre qualquer parte do vídeo que tenha ficado estranho, ou enfim, alguma coisa que você queira contribuir, ou perguntar, né, por que não? E vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.